aprovada e promulgada a PEC do comércio eletrônico no país. Uma proposta do senador Delcídio do Amaral que garante aí mais recursos para o Mato Grosso do Sul, principalmente. A expectativa é de que a partir de 2019 o nosso estado receba 700 milhões de reais ano com o ICMS incidente sobre o comércio eletrônico. Já neste ano, senador, o senhor acredita que o nosso estado possa arrecadar quanto com a aprovação da PEC? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Muito bom dia a vocês, é uma satisfação muito grande estar falando ao vivo, principalmente nessa rádio que forma opinião. Então quero te cumprimentar, Marquinhos, cumprimentar o Sérgio, Raul, toda a equipe, e especialmente seus ouvintes. Mas acho que ontem foi um dia muito importante, a promulgação da emenda 87. É uma proposta de emenda constitucional que eu apresentei em 2011, para vocês terem uma ideia, a velocidade com que o Congresso vota. E nós conseguimos, primeiro, uma grande vitória para Mato Grosso do Sul, viabilizando recursos que começam com 220 milhões anuais, vão crescendo ao longo dos próximos 5 anos, e 2019 nós vamos arrecadar no mínimo 700 milhões de reais para o comércio eletrônico. Isso é mais investimento em educação, mais investimento em saúde, em segurança pública. E o importante desse projeto é que ele é o primeiro passo para a reforma do ICMS. Pela primeira vez no Senado, e eu estou aqui há 12 anos, é a primeira vez no Senado que todos os estados da federação votaram por unanimidade, mostrando que nós estamos criando um clima favorável a fazer a reforma do ICMS, que é 70% uma reforma tributária, convalidar os incentivos e buscar com todos os estados da federação, por unanimidade, a renegociação das dívidas dos estados da Federação Brasileira e dos municípios. Agora, senador, enquanto se fala aí numa crise, numa possível crise econômica, o senhor fazendo aí com que Mato Grosso do Sul possa, inclusive em 2019, já receber mais 700 milhões ano, e aí o senhor mesmo disse, para investir na segurança e educação, o que é muito importante para o nosso estado, não é? E olha, Marquinhos, você tem uma ideia como é que o comércio eletrônico avança? Nós já estamos beirando 40 bilhões de reais no Brasil só, de comércio eletrônico. O comércio eletrônico cresce 20% ao ano, aproximadamente. Quer dizer, você imagina as perspectivas que nós temos pela frente. E importante também, né? Esse projeto, ele faz justiça tributária. Porque o que acontecia? Como tudo que São Paulo faz, né? São Paulo concentrava as lojas virtuais e o ICMS era todo recolhido em São Paulo. E os estados brasileiros ficavam a ver navios. Quer dizer, alguém que estava em Campo Grande fazia uma compra numa loja virtual em São Paulo, o ICMS, que é de Mato Grosso do Sul, ficava em São Paulo. Então, é uma proposta que visa diminuir as desigualdades regionais também e dar oportunidade para os estados. Quer dizer, é justiça tributária. E o Brasil que precisa, de uma vez por todas, acabar com essa guerra fiscal. Você vê o governo de São Paulo o que está fazendo, né? Isso foi falado até na campanha eleitoral também. Ele entrou no STF para tirar o ICMS do gás natural nosso, do gás boliviano. Nós que temos 12% da nossa receita em cima do gás natural que entra na minha cidade, Corumbá. Quer dizer, nós precisamos acabar com essa realidade e deixar os estados respirarem. Nós não podemos ter um modelo que São Paulo está acima do bem e do mal, está acima de tudo, e os demais estados ficam à mercê daquelas economias mais fortes da Federação Brasileira. Senador, o senhor falou aí, por exemplo, na demora da tramitação dos projetos, das proposições no Senado, mas a sua emenda até que é em nível, né, de Congresso Nacional, até que tramitou em tempo recorde, né, porque a emenda aí que tem 10, 15 anos Isso aí. E terminou no indo. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma... Você sabe como é que funciona isso aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse
explicasse como é essa questão de vai aumentando ano a ano, por quê? Quer dizer, o ano que vem pode ser 210 milhões, no ano seguinte, até 2019, por que esses aumentos? O que aconteceu? O que dispõe a emenda? Sérgio, é boa a tua pergunta pelo seguinte, a minha proposta inicial era dar uma porretada só, ou seja, a partir do ano que vem, você já recolhia 100% do ICMS em Mato Grosso do Sul, né, e nos outros estados também, né, e tirava de São Paulo. Agora, quando nós aprovamos no Senado isso em 2011, o senador Renan, que foi o relator dessa matéria, foi para a Câmara. Na Câmara, ela ficou lá engavetada não sei quanto tempo. Por quê? Porque São Paulo não deixava votar. As bancadas maiores, que é São Paulo, Rio de Janeiro, onde estão essas lojas virtuais, eles não deixavam votar. E como na Câmara é proporcionalidade, por exemplo, só a bancada de São Paulo são 75 deputados federais. Eles seguraram isso de todas as maneiras. Aí o que foi feito? Que é próprio do parlamento. Nós negociamos uma transição até chegar no 100% em 2019. Então, por isso é que vai aumentando gradativamente. E de 2019 em diante, aí 100% do ICMS do comércio eletrônico vai ser recolhido em Mato Grosso do Sul. Muito bem, senador. A emenda foi aprovada, já foi promulgada, né, tanto em nível de Congresso Nacional. Agora, me diga uma coisa, essa emenda vai ter que ser regulamentada por lei complementar? Não. Ou ela já está regulamentada? Não, injeção na veia, ela é uma emenda... Ô Sérgio, antes de política eu sou engenheiro. Então minhas coisas são simples, é direta, não tem que regulamentar nada, não tem que fazer nada, as regras estão na emenda constitucional, não tem, e eu entendo a tua pergunta, porque muitas vezes a gente aprova algumas coisas. Eu estava ouvindo o Marquinhos falar, e você falar antes da entrevista, que às vezes a gente fala, aprovamos tal negócio, aí diz que vem a regulamentação, aí demora mais não sei quanto tempo. Essa não, essa injeção na veia. As regras estão claras, as regras já estão definidas na emenda constitucional, não tem regulamentação nenhuma para fazer. Quer dizer, entra em vigor ainda esse ano ou entra em vigor só em Pelo princípio da anualidade, Sérgio, entra a partir do ano que vem. Nós forçamos a barra para aprovar ano passado para valer esse ano. Mas, infelizmente, a velocidade, entre aspas, do processo legislativo nos prejudicou. Mas, graças a Deus, menos mal, nós conseguimos promulgar ontem, e aí a partir do ano que vem é mais dinheiro para a nossa terra, é mais dinheiro para o nosso estado, e um grande avanço nesse grande pacto federativo que eu tenho perseguido semanalmente, diariamente, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. O senhor, nós estamos falando em recursos para os estados, a gente está vivendo uma época de, pelo menos se desenhando uma crise financeira no Brasil. E o senhor, já que fala em Estado e benefício de Estado, como é que está aí no Senado, senador, essa mudança de índice das dívidas para os estados? É possível a aprovação dessa medida? Olha, Sérgio, nós devemos aprovar semana que vem, na quarta-feira, porque tem um feriado aí no meio do caminho, aquela medida do indexador. E essa medida do indexador era importante para basicamente duas cidades no Brasil, não é nem para estado, para duas cidades no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, como sempre, São Paulo principalmente, né, e o Rio de Janeiro. O indexador, nós vamos fazer uma emenda para que essa negociação com o Rio e São Paulo valha para todos os estados e municípios da Federação Brasileira. Mas no caso de Mato Grosso do Sul, isso não impacta nos próximos 4 anos, vai impactar depois. O que nós precisamos discutir efetivamente da dívida do Estado? É diminuir o percentual da receita. Hoje nós recolhemos 15% da receita do Estado para pagar a dívida. Não há como você honrar uma dívida dessa. Mato Grosso do Sul, quando foi criado, devia 2 bilhões, pagou 5 bi e deve 7. Ou seja, é uma negociação de dívida completamente fora da realidade. Então, essa que é a grande discussão. Eu vejo muita gente falar de indexador, faz discurso bonito, o povo acredita, mas indexador nos próximos 4 anos não tem nenhum efeito nas contas de Mato Grosso do Sul
em boa parte das contas dos estados brasileiros. E aqueles que vão ser impactados por esse novo indexador, o impacto é marginal, é desprezível, é muito pequeno. Mais uma vez, a operação do indexador foi para atender São Paulo e para atender o Rio de Janeiro. Senador, o senhor também é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. O que está em pauta para a próxima semana, mesmo com o feriado? Nós, na próxima semana, nós tínhamos marcado, já agendados na quarta-feira, com uma audiência pública com o presidente da Petrobras, o presidente Bendini. Mas essa reunião ficou prejudicada, Marquinhos, porque a Petrobras vai fazer a Assembleia Geral de Acionistas para apresentar o novo balanço, que foi motivo aí de muitas notícias aí ao longo dos últimos meses, no próprio dia 22. Então a próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos vai ser na terça-feira, dia 28 de abril, onde nós vamos receber o presidente da Petrobras e o diretor financeiro da Petrobras, o Ivan Monteiro. Eles vão explicar o balanço da Petrobras e as medidas todas que vão ser tomadas daqui para frente para mudar essa pauta, mudar essa agenda da Petrobras. E se existem denúncias, se existem problemas, escândalos, isso vai ser tratado pela justiça. Agora a companhia tem que continuar vivendo, tem que avançar, é uma das maiores companhias do mundo, tem um quadro de profissionais os melhores do país e pessoas que podem trabalhar em qualquer lugar do mundo pela competência que tem. Então eu acho que semana que vem é emblemática nesse sentido, porque nós vamos dar uma virada de página, vamos começar a fazer um discurso para frente, porque até agora nós estamos cumprindo, lamentavelmente, uma agenda muito defensiva, uma agenda negativa, principalmente do seu ponto de vista econômico. Agora, senador, o senhor sempre foi muito direto nas suas respostas, sempre muito verdadeiro, né, nas suas opiniões. Petrobras, Petrolão, denúncias, prisões. Como é que está hoje o PT a nível nacional? O que é que o senhor sente quando sai para conversar com os eleitores, com a população, tanto aqui do nosso estado, claro, que também do país, já que o senhor também vai aí em outros estados visitar. Mas qual é a real situação hoje e qual é a situação do PT e da presidenta Dilma Rousseff? Olha, primeiro começar pela presidenta. Essa conversa de impeachment, Marquinhos, é brincadeira, né? É um negócio... Nós estamos com um governo que tem 3 meses de vida. Não, impeachment. Que impeachment? Que conversa é essa? Qual é a razão efetiva, legal, apesar de entender que o impeachment é um ato político? Mas peraí, devagar com andor que o santo é de barro. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, evidentemente, é um desgaste forte do governo e por equívocos que nós cometemos também. A gente não pode ficar escondendo, rodeando o toco. Quer dizer, nós precisamos melhorar. Nós tomamos uma série de medidas que não ajudaram o país, claramente. E nós precisamos melhorar isso. Ter humildade, refletir sobre essas questões e avançar. E, evidentemente, no bojo de tudo isso, e em função até dessas denúncias de corrupção, dos escândalos, enfim, o PT, como o partido da presidenta, e pela força que o próprio PT tem, e por estar no governo, é claro que é o partido mais atingido. É evidente que as denúncias envolvem outros partidos também, sim, mas o foco é o PT. E eu acho que o PT, sem dúvida nenhuma, passa por um dos momentos mais difíceis da sua história. Não só em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro. Eu que vivi diretamente o Mensalão, no Mensalão o PT sofreu. Mas agora o PT sofreu e tem sofrido muito mais. E acho que o PT tem que entender, tem que fazer uma avaliação clara. Primeiro, como é que tem que ser o comando do PT? Será que vale a pena o PT ser dirigido por correntes? Fazer essa composição de correntes, ou efetivamente o PT ser dirigido por pessoas que efetivamente representem os segmentos importantes do país, os segmentos sociais, as minorias, enfim. E outra coisa, o PT tem que entender que nós conseguimos promover o maior processo de inclusão social que o país já viu. Só que agora as pessoas têm outros valores. E nós temos que ter que entender, nós precisamos compreender isso, nós temos que revisitar uma série de conceitos que o PT utilizou
deslizou ao longo da sua história e ajustar o discurso, porque o Brasil é outro. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm acesso a bens de consumo, ou seja, toda uma sociedade em mutação. E nós ajudamos a sociedade brasileira a mudar isso, como outros partidos e outros governos também o fizeram. Então, é um processo natural. Nós temos que estar convencidos que do jeito que está não dá, e nós precisamos mudar para avançar. Senador, e quanto ao PT aqui do estado de Mato Grosso do Sul, como é que é essa condução do processo eleitoral para 2016? A eleição está chegando, né? Está chegando. Nós temos candidatos muito bons, Sérgio. Ninguém duvida da capacidade de um nome novo que o PT lançou nessa eleição de 2014, que é o Ricardo Ayashi, o deputado Pedro Kemp, enfim, vários nomes, pessoas que nós podemos inclusive filiar até setembro, que é a data limite, e nós vamos agora fazer a discussão, uma discussão ampla, uma discussão serena, uma discussão, porque todos nós temos ciência, Sérgio, que o PT está passando por um momento difícil. Então não adianta crise, não adianta discussão, não adianta disputa interna, porque hoje a instituição PT é que está correndo risco. Então nós temos que ter maturidade, nós temos que ter equilíbrio para avançar. Eu acho que esse momento é um momento especialíssimo, e o PT precisa voltar a ter protagonismo, principalmente nas eleições municipais em Campo Grande, que quer queira, quer não, o eleitorado de Campo Grande, o eleitorado representa 33% de todo o eleitorado do Mato Grosso do Sul, e a gente precisa performar, ter um desempenho melhor agora nas eleições de 2006, até porque em 2016 todo mundo, tá todo mundo nivelado por baixo, não tem ninguém com vantagem ou que é pule de 10 sob o ponto de vista, ou que é favoritíssimo sob o ponto de vista de eleição. Ou seja, nós vamos ter uma eleição muito disputada e com muitos candidatos. Bem, senador Delcídio do Amaral, voltando ao cenário nacional e para encerrarmos, alguns partidos aliados estão aí solicitando diminuição de cargos, acabar com alguns ministérios. Isso vai realmente acontecer ou, como se diz aí, alguns partidos estão aí jogando para a galera, hein, senador? Não, eu acho que nós estamos fazendo, Marquinhos, um esforço enorme. Eu vejo isso porque pela Comissão de Assuntos Econômicos que passam esses debates todos, esses projetos todos e essas discussões das medidas provisórias. Nós estamos passando por um momento de aperto. Pra você ter uma ideia, o governo já está fazendo um ajuste fiscal grande, porque o orçamento, apesar de aprovado no Congresso, não foi sancionado até agora. Então nós estamos na base do 1/12, no 12º. E tem área do governo que está no 1/18, ou seja, o governo já está fazendo uma economia quietamente, sem fazer muito barulho, já está fazendo corte adoidado por causa de não ter sancionado o orçamento ainda. Depois vem as medidas provisórias, a 664, a 665. Eu acho que o governo ele tem que dar demonstrações que ele está cortando na carne também. Se você vai exigir da população cortes, o governo tem que mostrar que está fazendo os cortes necessários, e pelo menos isso é que eu tenho sentido da presidenta Dilma. O governo está fazendo economia, está propondo cortes, está fazendo cortes no custeio, intensos. Os investimentos também agora vão passar por uma reanálise para você priorizar aqueles investimentos que trazem mais impacto na economia, nas economias regionais e na economia brasileira como um todo. E eu acho, pessoalmente, que um ajuste no número de ministérios é muito razoável, apesar de eu achar que esse discurso é um discurso assim, muito mais dialético, um discurso muito mais populista, populista não é a expressão, um discurso muito mais assim para falar bonito, porque os ministérios esses ministérios que muita gente critica, eles gastam muito pouco, mas o importante é o simbolismo, ou seja, o governo e o povo entendem, eu estou cortando a própria carne, eu estou reduzindo o número de ministérios. Eu acho que o governo está avaliando isso, apesar, volto a repetir, de muita gente fazer um discurso para ganhar a galera. Na verdade, a maioria dessas pessoas sabem que boa parte dos ministérios gastam pouquíssimo. Agora,
o fundamental, né, é o simbolismo. Por isso eu defendo que efetivamente, quer queira, quer não, representa pouco, né, mas você reduz os gastos, né, do governo. O povo entende quando você corta os ministérios, e eu acho que a presidenta Dilma tem que colocar isso na pauta, porque no meu ponto de vista é também um tema importante. Agora, as grandes questões para a economia e para o governo dar exemplo é principalmente muitos recursos no custeio da máquina do governo como um todo, né, que nós precisamos reduzir, né, e priorizar investimento, ou seja, atacar no momento de vacas magras, atacar aqueles investimentos que trazem efetivamente um impacto grande para a economia, para o futuro. É o que eu falo para o ministro Levi sempre. Ministro Levi, nós estamos discutindo corte, nós estamos discutindo redução, mas nós temos que sinalizar para a população futuro, quais os investimentos que nós vamos fazer para o país voltar a crescer, porque isso é absolutamente fundamental. Crescimento é renda, é geração de emprego, é comida na mesa, né? É um Brasil melhor, é um Brasil que todos nós trabalhamos e sonhamos, e um Brasil que a gente precisa mais do que nunca assumir a responsabilidade para entregar um país para os nossos filhos, para os nossos netos, melhor do que aquele país que nós recebemos. Bem, senador Delcídio do Amaral, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, desejar um ótimo final de semana e vamos marcar aqui uma visita no nosso estúdio já em maio, para que nós possamos falar com a população aqui do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelos esclarecimentos, senador. Olha, eu faço questão, Marquinho, quero cumprimentar, agradecer, dizer que eu chamei no meu Twitter essa entrevista também, está todo mundo acompanhando, e eu quero ir pessoalmente sim, porque eu tenho outras novidades para não só dizer aos seus ouvintes, né, e aproveitar para debater com vocês, que são jornalistas qualificados, e essas entrevistas são muito importantes para quem cumpre um mandato como eu. Muito obrigado a vocês, um bom feriado a todos, que Deus continue abençoando e iluminando vocês, seus ouvintes, Campo Grande e o nosso Mato Grosso do Sul. Abraço.